Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje, então, estou trazendo uma questão bem interessante aqui, tudo bem? É da FUNRIO 2009, um concurso aqui para auxiliar de almoxarifado, tudo bem? Vamos lá, nossa questão de hoje é a seguinte. O quadrilátero ABCD, então veja, quadrilátero ABCD, tudo bem? Abaixo é um paralelogramo. Tudo bem? É um paralelogramo, ou seja, os lados paralelos, eles têm a mesma medida. Então, o lado BC, a questão me diz aqui, ó, que BC mede 5. Então, esse lado aqui mede 5. Então, o lado AD também mede 5, porque no paralelogramo, os lados opostos, os lados paralelos são congruentes, tudo bem? Tem a mesma medida. Então veja, o quadrilátero ABC da figura abaixo é um paralelogramo. E DE, ou seja, o segmento que sai de D e vai até E, é bissetriz do ângulo CDA. Ou seja, o que significa? O segmento DE, ele divide esse ângulo CDA ao meio. Tudo bem? Divide bem no meio esse ângulo D. Se BC, olha, o segmento BC é igual a 5, e BE, que é esse segmento aqui, ó, que vai de B até E aqui, ó, ele mede 3, a soma das medidas dos lados desse paralelogramo é igual a... Vamos ver se nós entendemos, então. Você tem um paralelogramo ABCD, tudo bem? O que significa? Que os lados paralelos, os lados são paralelos 2 a 2, e eles são congruentes, ou seja, o BC mede 5, o AD também mede 5. O lado AB tem uma medida e a mesma do lado DC. Tudo bem? O problema também me deu que esse segmento que sai aqui do B e vai até o E aqui, ó, ele mede 3 e o lado BC mede 5. O que eu preciso? Descobrir quanto mede o lado DC, porque se eu descobrir quanto mede esse lado, como aqui mede 3, é só fazer a diferença. Ou melhor ainda, veja, se eu chamar de x esse lado aqui, ó, se eu descobrir o valor de x, o que acontece? X mais 3 vai ser a mesma medida desse lado aqui. X mais 3, porque nós temos um paralelogramo, tudo bem? Os lados paralelos são congruentes. E ele quer que eu diga quanto é a soma das medidas dos lados, ou seja, 5 mais 5, 10. Quando eu descobrir o valor de x, aqui eu vou somar 10 mais esse lado, e nós vamos marcar uma dessas 5 alternativas. Tudo bem? Agora você vai me dizer, Daniel, como que nós vamos determinar o valor de x para descobrir o lado desconhecido aqui? Então vejam, essa questão eu tive que pensar bastante nela para propor uma solução que fosse fácil de ser compreendida. Então veja, o assunto relacionado a esse problema é o assunto de congruência de triângulos. Tudo bem? Quando é que eu sei que dois triângulos... Veja, quando é que eu sei que dois triângulos... Quando é que eu sei que dois triângulos têm o mesmo tamanho? Ou seja, que eles são congruentes? Existem algumas regras. E eu separei aqui as 4 regras principais, tudo bem? Ainda tem uma que não está aqui, mas vai ficar para uma outra questão. Então veja, se dois triângulos têm os 3 lados iguais, então eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Então se esse lado tem a mesma medida desse, esse tem a mesma medida desse, e esse tem a mesma medida desse, então eles têm o mesmo tamanho, eles são congruentes. É o primeiro caso aqui, tudo bem? O segundo caso é o seguinte, veja, lado, ângulo, lado. Ou seja, suponha que o lado AB tem a mesma medida do A', B' aqui, ó. E o lado BC desse aqui tem a mesma medida do lado BC desse aqui. Se o ângulo entre esses dois lados aqui, ó, tiver a mesma medida, então esses dois triângulos têm o mesmo tamanho. É o caso lado, ângulo, lado. Nós temos também o caso ângulo, lado, ângulo. Então imagina que esse triângulo aqui, ó,
a base BC desse aqui tem a mesma medida da base desse aqui, B', C' aqui. Ó. Ou seja, as bases dos dois têm o mesmo tamanho. Nós temos esse ângulo aqui e temos esse outro aqui. Ó. Se os ângulos... Então, se esse ângulo aqui, ó, o ângulo B, for o mesmo tamanho do ângulo B', o ângulo C for o mesmo tamanho do ângulo C', e o segmento BC aqui for o mesmo, ou seja, ângulo lado ângulo, ângulo lado ângulo, ou seja, se as bases, se esses dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes e o segmento entre eles também é congruente, então esses dois triângulos são congruentes, têm o mesmo tamanho. E o caso lado ângulo, lado oposto. Ele é mais ou menos assim, veja. Suponha que o ângulo B aqui tem a mesma medida do ângulo B' aqui. Tudo bem? E o lado BC tem a mesma medida do lado B', C' aqui. Se existe um ângulo oposto a esse lado BC aqui, ó, e ele tem a mesma medida aqui também, então esse triângulo aqui, esses dois triângulos também são congruentes. É o caso lado, ângulo e ângulo oposto ao primeiro lado considerado. São esses casos que nós vamos aplicar aqui para resolver esse problema. Como, Daniel? Da seguinte maneira, veja. Eu vou pegar um ponto bem aqui, um ponto aqui, que eu vou chamar de um ponto K, só para colocar um nome para ele aqui, de tal forma que a distância de D até K mede 5. Daniel, como que eu sei que a distância de D até K mede 5? Foi uma escolha minha. Eu escolhi um ponto bem aqui, que eu chamei de K. Eu escolhi a posição para ele aqui de tal forma que a distância do D até ele é 5. Foi uma escolha minha, tudo bem? Por que eu fiz essa escolha? Muito simples. Porque, veja, o D até o A mede 5. O D até o K aqui também mede 5. Tudo bem? E eu vou fechar esse triângulo bem aqui, veja. Espera aí. Opa! Pronto. Agora, olha só. Que tipo de triângulo é um triângulo em que ele tem dois lados iguais? É um triângulo isósceles. Tudo bem? Então, o triângulo ADK, ele é um triângulo isósceles. Deixa eu limpar aqui embaixo para misturar. Veja, o triângulo ADK é um triângulo isósceles. Como o segmento DE é bisetriz do ângulo D, e aí, como esse triângulo aqui é isósceles, então essa reta é bisetriz e também ela é a altura do triângulo ADK. Se ela é a altura, ela forma um ângulo de 90 com a base. Tudo bem? Tudo bem até aqui. Agora veja. Os ângulos opostos, eles são congruentes. São congruentes. Então, desse lado aqui, ó, também vai medir 90. Desse lado aqui também mede 90. Eu vou fechar esse triângulo aqui, ó, bem aqui, ó. Fechei aqui. Ok? Agora veja. Eu vou chamar esse triângulo aqui de 1, ó. Triângulo 1 e triângulo 2. Eu quero que você veja que esses dois triângulos, o 1 e o 2, eles têm o mesmo tamanho. Como é que eu sei? Veja, esse lado que vai daqui do centro, ó, desse ponto aqui, até o E, ele pertence a esse triângulo superior aqui, EA centro aqui, e pertence também ao triângulo EK centro. Tudo bem? Veja que nesse lado aqui eu tenho um ângulo de 90, nesse lado eu tenho um ângulo de 90. Tudo bem? Tudo? Agora veja que esse segmento que sai de cá e vai até o centro aqui, ó, ele tem a mesma medida do segmento que sai do A e vai até o centro. Por quê? Porque eu sei que no triângulo isósceles a altura também é mediatriz da base. Então esse segmento do centro até o K tem a mesma medida do segmento do centro aqui até o A. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, ou seja, por esse caso bem aqui, ó, lado, ângulo, lado, eu sei que esses dois triângulos aqui, o 1 e o 2, eles são congruentes, eles possuem o mesmo tamanho. Tudo bem?
Agora, esse triângulo aqui, ó, 1, 2, o triângulo 3 e o triângulo 4, eles têm o mesmo tamanho, o 3 e o 4. Pelo mesmo motivo, veja, esse lado aqui é comum aos dois, esse lado aqui tem a mesma medida desse, e eles têm um ângulo de 90 aqui. Pelo caso, lado, ângulo, lado, eu sei que o 3 é congruente ao 4. Então, veja, o triângulo 1, ele é congruente ao triângulo 2. O triângulo 3, ele é congruente ao triângulo 4. Tudo bem? Tem o mesmo tamanho. Esse é o tamanho desse e esse é o mesmo tamanho desse. Agora veja, se eu conseguir provar que o 1 tem o mesmo tamanho do triângulo 3, então ele terá o mesmo tamanho do 4, porque o 3 tem o mesmo tamanho do 4. Ou seja, eu vou descobrir que o x aqui ele tem o mesmo tamanho desse segmento aqui. Então eu vou descobrir que o x vale 5, se nós pudermos provar isso. Que o triângulo 1 ele tem o mesmo tamanho do triângulo 3. Tudo bem? Agora veja, o segmento AB ele é paralelo ao segmento DC. Qual é a consequência disso? Quando eu tenho duas retas paralelas e ela é cortada por uma transversal, veja, esse segmento AK ele é uma transversal que corta as duas retas, AB e a reta DC, os dois segmentos. Como eles são paralelos, isso garante para mim que esse ângulo bem aqui, ó, ele tem a mesma medida desse aqui. Ó. Tudo bem? Então veja, ó, eu tenho ângulo, esse ângulo aqui é o mesmo desse. Essa medida aqui do K até o centro é a mesma de A até o centro. E desse lado aqui eu tenho um ângulo de 90. Aqui embaixo eu tenho um ângulo de 90. Então, por esse caso bem aqui, ó, ângulo, lado, ângulo, ou seja, ó, ângulo aqui, ó, ângulo, ângulo e o lado. Aí eu tenho ó, ângulo, ângulo e o lado. Ou seja, pelo caso ângulo, lado, ângulo, eu sei que o triângulo 1 ele é congruente ao triângulo 4. Como o 4 é tem o mesmo tamanho do 3, então isso mostrou para mim o quê? Que na verdade esses quatro triângulos, o 1, 2, 3 e o 4, todos eles são congruentes. O que nós estamos concluindo? Concluindo, veja, que o triângulo 1 ele é congruente ao triângulo 2, que é congruente ao triângulo 3, que é congruente ao triângulo 4. Ou seja, todos têm o mesmo tamanho. Ora, se todos têm o mesmo tamanho, a que conclusão nós chegamos? Que o x ele vale 5. O x vale 5. Por quê? Porque o segmento que vai de A até D aqui, como o triângulo 1 ele tem o mesmo tamanho do triângulo 4, então veja, o segmento AE, o segmento que vai de A até E é a hipotenusa. A hipotenusa desse é quem? É de D até K. Como eles são iguais, então a medida é a mesma, então x vale 5. Ora, se x vale 5, então o segmento AB ele mede quanto? Mede 8. Ou seja, o nosso paralelogramo que está desenhado lá, ele mede 8, mede 5 e mede 5. Então, se nós queremos saber a soma da medida dos lados desse paralelogramo, eu vou fazer 8 mais 8 são 16. 5 mais 5, 10. 10 com 16, 26. Então veja que a soma das medidas dos lados desse paralelogramo é igual a 26. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido explicar com clareza, que você tenha relembrado, né, os casos de congruência de triângulo. Tudo bem? Vimos que nessa questão não foi necessário realizar grandes cálculos, apenas aplicar aqui os casos de congruência de triângulos. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.
Se inscreva no nosso canal, nos ajude, né, a divulgar nosso canal, a crescer a nossa comunidade. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.